Sejam muito bem-vindos a mais um programa no Divã com Edivan. E o nosso bate-papo de hoje é com ele, Thiago Flores, marido da Daiane, pai do Benjamin, ex-gestor municipal na cidade de Ariquemes, delegado de Polícia Civil, docente universitário, botafoguense e pré-candidato a deputado estadual. Caramba, se eu não anotasse... Ô, Edivan, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui de novo em Buritis e poder ser prestigiado por esse convite de participar do seu programa, viu? Muito honrado com o convite. Nós da TBN que ficamos muito honrados quando a gente... falou, vamos chamar, vamos fazer esse convite. E quando você aceitou, eu falei, caramba, nós vamos conversar com o Thiago Flores. Ele é o cara da política, é o cara aí no meio jurídico. É tanto quando eu comentei, para meus alunos na escola que iria, na academia que eu iria entrevistar você, falou, caramba, pergunta se ele vai dar aula para a nossa turma de direito. Eu falei, deixa comigo. Então tem vários assuntos aqui hoje, entre eles política, vida pessoal, profissional. Tá preparado? Preparado. Nasci pronto. Tá pronto? Pode falar. Aí sim, né, Matheus? Com certeza, eu tô preparado também. Já tá acostumado, né? A gente há algum tempo já tá lidando bem em frente às câmeras, né? Então a gente aprendeu um pouquinho. Pode perguntar qualquer coisa. Então, de boa. Após uma carreira brilhante aí como delegado de polícia, muito bem falado, assim, a população tanto de Ariquemes quanto de Rondônia em peso reconhece a grandeza do seu trabalho, é tanto que é um professor universitário, e quando se fala professor universitário dá aquela sensação de um grande saber, né? Você exerce uma determinada função, mas também você prepara docentes, né? Você prepara outros profissionais para atuar na determinada área onde você atua. O porquê entrar no mundo político depois de uma sensação de dever cumprido, alcançar o clímax profissional? É uma pergunta que eu gosto de responder, porque eu realmente já estava me sentindo bastante realizado enquanto delegado de polícia, que aliás foi um sonho de criança que eu sempre tive, né? Geralmente o pessoal da minha geração, né, na década de 80, a gente brincava muito na rua, né? Não tinha computador, não tinha esses joguinhos, então a brincadeira era muito na rua, futebol, pique-pega, queimada, betes. E Caramba. Tinha também as brincadeiras de polícia e ladrão, né? E eu sempre queria ser a polícia, eu sempre quis ser o mocinho da história, né? E isso veio desde criança e passando o tempo, eu soube que para ser delegado de polícia, que é um salário bastante honrado dentro da estrutura policial, você precisaria necessariamente fazer direito. Então foi por isso que eu me declinei aí, né? Inclinei à vontade de fazer o vestibular para a faculdade de Direito e passei no vestibular de uma universidade pública, né? Fiz vestibular, sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. E ali começou toda a história, né? A primeira vez que saí de casa, com 18 anos de idade, aprender a se virar na rua, né? Limpava a casa, fazia as comidas no final de semana, durante a semana jantava no restaurante universitário, andava de coletiva, andava a pé, estagiei em PROCON, em delegacia de polícia, em Ministério Público, em escritório particular de advogado. Então eu tive um crescimento pessoal enquanto estava na faculdade que me acrescentou bastante coisa. E só foi aumentar a vontade de ser delegado de polícia. E consegui, no primeiro concurso que fiz, né, que é aqui em Rondônia, consegui passar, né, com a glória de Deus, com um pouco de estudo e bastante sorte, que a gente precisa ter sorte também na vida. Consegui passar nesse primeiro concurso e comecei a trabalhar em Ariquemes. E voltando à sua pergunta, eu já me sentia realizado profissionalmente, porque alcancei o primeiro sonho que eu tive, o primeiro grande sonho que eu tive, que era ser delegado de polícia. Depois, durante ali a prática de delegado de polícia em Ariquemes, fui chamado para ser professor universitário, então eu tinha contato com os alunos, o que me fazia forçosamente a viver estudando, né? Porque o professor precisa estar atualizado. Sim, o tempo todo. Porque lá no fundo da sala tem sempre aquele que quer fazer uma perguntinha de canto de orelha, de livro, para derrubar o professor, né? Então a gente forçava a estudar
Mas o ambiente acadêmico foi sempre uma das minhas alegrias, né? Trocar experiência com a juventude, embora lá na faculdade nós tínhamos perfil de todas as idades, né? Do jovem àquelas pessoas que tiveram oportunidade de estudar apenas um pouco mais tarde. Então, era realizado. Mas a gente sabe que quando a pessoa tem uma vocação, né, de se colocar no lugar do outro, a gente vê que para a gente construir uma realidade melhor, uma sociedade melhor, a gente precisa fazer mais. E a atividade policial, queira ou não queira, ela tem um limite que até onde você pode ir, né? Mais do que aquilo não adianta. Eu me preocupava muito com as crianças, os adolescentes, que muitas vezes eu encontrava lá na delegacia. Família desagregada, não tinha pai definido, mães solteiras, famílias pobres. O resultado de tudo isso, desse desajuste social, muitas das vezes é a delegacia de polícia. E na qualidade de delegado, eu já me preocupava então em tentar oferecer a esses jovens com poucas oportunidades uma alternativa para se darem melhor na vida, né? Então encabeçamos um projeto social no âmbito da delegacia ainda, fomos para as escolas falar sobre a prática de violência, então para a gente combater a prática de violência dentro dos lares, evitar o contato com drogas, fizemos muitas palestras nos colégios, mas tínhamos uma limitação que o cargo impunha. Para transpor essa limitação apenas por meio da política, né? A política nos abre uma porta, uma porteira, na verdade, que nos permite fazer grandes realizações. A política utilizada para o bem, a gente consegue fazer mudanças radicais nas realidades das vidas humanas aqui que nos cercam. Então essa vocação em querer viver e propiciar condições melhores para uma sociedade se desenvolver socialmente e financeiramente, me levou a vir para a política. E tive um convite lá em idos e ainda de 2014, fui convidado a participar de uma campanha eleitoral. Caramba. Né? E aí eu saí candidato a deputado federal, sem estrutura nenhuma estrutura. Nós éramos apenas em 10 pessoas e nós conseguimos fazer na oportunidade quase 18 mil votos. É muita coisa. Quase 18 mil votos. Então isso chamou a atenção de outros partidos, chamou a atenção do próprio governador à época, que viu ali um potencial de engajamento que a gente tinha, que poderia trazer benefício, inclusive para a campanha dele, porque ele foi para o segundo turno na época, então eu fui chamado já para participar do segundo turno do então governador, à época era o Confúcio Moura, e depois apareceram convites para que a gente pudesse experimentar outras atividades que não apenas a de delegado de polícia. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, fui trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado, olha só, né? Olha só, um delegado de polícia trabalhando na Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde? Saúde, fiquei 1 ano na Secretaria de Saúde, foi a época da minha vida que eu mais trabalhei, mais do que prefeito. Foi difícil? Extremamente difícil. Nossa. Extremamente. Porque o cenário que a gente se deparou ali da Secretaria de Saúde foi o seguinte: quando a administração pública precisa comprar alguma coisa, para que haja o menor preço, você tem que ter uma cotação, concorrência, né? Grande. E aí você tem que fazer um processo de licitação. Esse é o processo. Cotação. Através da licitação, você garante o menor preço e permite a competitividade das pessoas para vender para a administração. Só que na saúde isso não tinha. Vai tempo, né? Não, vai tempo e não tinha na época. Por quê? Porque a pessoa não fazia licitação e comprava tudo no emergencial. Nossa. Quando você compra no emergencial, a compra que era para custar X vai para 2X. Nossa. E geralmente é a mesma pessoa que ganha, as mesmas empresas que ganham. Então esse era um grande problema da Secretaria de Saúde à época. Então nós trabalhávamos muito lá, cerca de 9, 10, 11 horas por dia. E nos finais de semana eu ainda ficava responsável por receber todos os mandados judiciais que a secretaria recebia. Então, precisava de vaga de UTI para cirurgia, era lá comigo. Vaga de UTI aérea ou transporte, era lá comigo. Então eu trabalhava durante toda a semana lá na Secretaria de Saúde e aos finais de semana eu recebia toda a demanda da Secretaria de Saúde através das medidas judiciais. Então eu trabalhava muito lá, mas foi uma experiência enorme.
Ali eu tive contato com os políticos, né? Com os vereadores, com deputados. Conheci quem são algumas dessas pessoas, né? Porque na televisão todo mundo parece gente boa, né? Sim. Mas ali no dia a dia você vê que há algumas diferenças entre o que se fala e o que se pratica, né? E ali a gente foi tomando gosto, né, pela política, e em 2016 acabei tendo a oportunidade de disputar, né, as eleições em Ariquemes e nós sagramos vencedores. E como foi a experiência de gestor na cidade tão grande, uma das cidades mais grandes do estado de Rondônia? Olha, lá é a terceira, né? Terceira maior cidade, uma população mais de 100 mil habitantes, então com problemas de cidade grande, né? Moradores de rua, dependentes químicos, problema de infraestrutura. Então tudo que uma grande cidade tem de problema, a gente teve que encarar ali em Ariquemes. E foi uma primeira oportunidade que eu tinha de mostrar que a gente era capaz de realizar aquilo que lá atrás, quando era delegado de polícia, eu cobrava dos governantes, né? E eu acho que, passados 4 anos, nós conseguimos deixar o nosso legado lá, né? Nós saímos pela porta da frente da prefeitura, né? Entramos e saímos pela porta da frente. Eu optei em não participar da reeleição. Nós estávamos muito bem avaliados, muito bem avaliados. As pessoas se surpreenderam com a notícia de que eu não quis a reeleição, né? E nós entregamos a prefeitura com dinheiro em caixa, mais de 40 milhões, deixamos lá para a próxima gestão. As contas todas em dias, funcionalismo público em dia, fornecedores em dia, pagamos precatório, deixamos remédios que abasteceria a próxima gestão pelo menos os 3 meses iniciais, deixamos massa asfáltica, preocupados com a sucessão, porque é período de chuva, janeiro, fevereiro, deixamos massa asfáltica para que a sucessora tivesse tranquilidade para tapar os buracos, fazer a manutenção das vias. E saímos, como eu disse, bem avaliados pela porta da frente, e já na época eu já demonstrava à população de Ariquemes que eu já tinha intenção não de participar mais de campanhas relacionadas ao Poder Executivo, mas que no Poder Legislativo talvez eu encabeçasse um novo projeto, que é a oportunidade que nós estamos tendo agora esse ano. Esse talvez quer dizer que você se coloca já como pré-candidato. Isso. Já tem aí um planejamento, já está se organizando. Exatamente. E como que está o planejamento para ser um pré-candidato e provavelmente sair aí como candidato a deputado federal? Está preparado? Tem projeto pronto? Muito preparado. Eu acho que a Ariquemes foi uma escola, né? A prefeitura de Ariquemes, as guerras que nós encontramos ali e vencemos com uma questão da ideologia de gênero, né? O estado todo acabou conhecendo ali a prefeitura. Foi corajoso. Foi um ato ali que ficou até conhecido hoje nacionalmente. Foi uma briga que a gente defendeu ali, a família, né? As nossas crianças. Sim. Eu acho que criança com idade de 5, 6 anos na escola, ela tem que aprender português, matemática, química, geografia, não aprender orientações sexuais, né? Eu acho que o direito de primeiro falar com os filhos sobre sexualidade é dos pais. Não, né? Primeiro, esse direito é dos pais. Depois ele vai conversar sobre isso lá na escola, com os amiguinhos dele, com as amiguinhas da rua, com outras familiares, mas os pais têm o direito de primeiro tratar sobre o assunto com os filhos. Então a gente encabeçou essa briga, levantamos essa bandeira de proteção às nossas crianças, negamos a ideologia de gênero nas escolas. Então quem passa por tudo isso, depois encaramos a questão do Covid, né? O Covid foi essa doença que até hoje nos afeta, foi uma surpresa para todo o mundo, não apenas para o Brasil, não apenas para Rondônia. Nós conseguimos responder com bastante energia ao crescimento da pandemia em Ariquemes, né? Montamos de uma hora para outra praticamente um hospital novo, especialmente para combater o Covid. Montamos 28 leitos de UTI, nem o Estado conseguiu montar naquela velocidade proporcionalmente tantos leitos de UTI para oferecer para a população. Então quem passa pelo Covid-19, quem passa por um problema desses como da ideologia de gênero,
a gente está preparado para encarar qualquer lugar, inclusive Brasília, né? Inclusive Brasília. Realmente. Então nós temos sim um projeto, né? Nós temos algumas bandeiras que no momento adequado, porque não é agora, a legislação eleitoral não permite a gente aprofundar muito para não incorrer em campanha antecipada. Mas no momento adequado, oportuno, nós vamos falar das nossas bandeiras, dos nossos projetos. Mas uma coisa é clara, Edivan, o Vale do Jamari, e aí nós estamos falando de Ariquemes, estamos falando de Buritis, estamos falando de Montenegro, o Vale do Jamari não possui um deputado federal há 20 anos. Faz 20 anos que a nossa região aqui não tem um deputado federal daqui. Um deputado que possa ter como primeiro interesse resolver os problemas do Vale do Jamari. Isso faz muita diferença. Qualquer prefeitura aqui da região sabe que não ter recursos federais para investir na sua cidade causa muitos problemas e transtornos para a população. Então, embora nós não possamos falar nesse momento mais aprofundado sobre projetos, sobre campanha eleitoral, uma coisa é necessário dizer já para as pessoas do Vale do Jamari começar a pensar nisso. Há 20 anos nós não temos um representante aqui. Não é por outro motivo que essa BR-421 está esburacada dessa maneira, não é por outro motivo que aqui em Buritis não se tem uma extensão da UNIR, né, de uma universidade pública federal, não é por outro motivo que a agência de INSS aqui do município, que foi construída, nunca abriu, né? Inclusive hoje não se faz nenhum tipo de atendimento, nem perícia médica para testar aos necessitados o auxílio previdenciário. Então não é à toa que nós nos encontramos dessa maneira no Vale do Jamari. É por falta de representatividade política de alguém que vive e conhece a realidade aqui da nossa região. E hoje você já está fazendo aquelas pequenas alianças, reuniões, conversando. Sim. Nós estamos mapeando. Né, as lideranças dessa região do Vale do Jamari. Estamos conscientizando essas pessoas sobre essa necessidade do Vale do Jamari ter um representante federal. Estamos nos aproximando de outros candidatos a deputados estaduais para que possamos caminhar juntos. E o nosso candidato aqui, a pré-candidato, né, deputado estadual aqui na região é o Lucas, o delegado Lucas Torres, né, uma pessoa que é meu amigo pessoal, além disso, um delegado extremamente competente. Ele tem uma identificação gigantesca já com o município de Buritis. Todo mundo aqui em Buritis o conhece, sabe da humildade dele, né, da simplicidade dele. É um cara família, um cara que é agregador, né, tem amizades duradouras, um vínculo afetivo muito grande com a região. E Buritis necessita também de um deputado estadual daqui. Nós temos cidades como Ouro Preto, que já tiveram deputados estaduais, Montenegro. Buritis, infelizmente, ainda nunca teve um deputado estadual. Vai ser um marco, né? Vai ser um marco na história e vocês verão a diferença que faz. Ariquemes, quando eu fui prefeito, nós tínhamos 4 deputados estaduais no município. E você imagina, cada um desses deputados estaduais, por ano, tem direito a 3,5, 4 milhões de emenda. Olha só. Então, caramba. só de deputados estaduais lá, nós teríamos direito a quase 12, 13 milhões de reais por ano em Ariquemes. Olha o dinheiro, olha o que se poderia fazer, né, com esse dinheiro aqui em Buritis, né? Então é importante a população também ser um pouco bairrista nesse momento, né? Fazer uma análise, saber, porque em época de campanha, Edivan, aparece de tudo, né? Aparece cada figura, né? Mas nós temos a internet aí, Eu acho que o eleitor, a minha esperança é que nós tenhamos um voto consciente nessas eleições, né? Porque ninguém tem uma estrelinha na testa para dizer que é honesto ou que vai ser um bom parlamentar, né? Seja estadual ou federal. Mas a internet pode nos dar algum indicativo, saber o que a pessoa já fez, quem é essa pessoa, qual é a história dessa pessoa com o estado, né? Com o município. Se ela já teve oportunidade de já exercer um mandato parlamentar ou um mandato eletivo, se durante esse mandato foi bem avaliado pela população. Fazer uma análise, né? Fazer uma análise. A internet está aí, a gente
digita o Google aí, aparece todas as informações, né? Ainda mais quando se mora na cidade, né? Você Exato. vê o cara na academia, você vê o cara no dia a dia, no supermercado, Exatamente. você vê ele trabalhando, então isso é Exato. muito importante. Como ele trata As as pessoas, né? Fora de campanha. Fora de campanha. Então você já tem essa ideia. Eu costumo dizer que a campanha não são aqueles 45 dias. Aqueles 45 dias é a vida do cara, né? é a vida que ele leva. E como ele leva a vida. É a vida que ele leva e como ele leva a vida. Porque tudo nós temos que ser avaliados, né? No relacionamento com terceiros, no relacionamento com a família. Um candidato que é brigado com a mãe, porra, uma coisa tá estranha, né? Coisa assim. Uma coisa tá estranha. Pode ter algum motivo? Pode, mas em regra geral, um cara que é brigado com a mãe ou brigado com o pai já mostra um desajuste social. Já é um indicativo familiar. ali, né? É alguma coisa. E se o cara já respondeu ao processo condenado, né? Aqui no Brasil precisa ser condenado para ter esse viés de cair na ficha limpa, essas coisas. Então, a população tem meios de fazer uma avaliação e votar de fato na pessoa que ela está se interessando pela história e não apenas por ouvir dizer, né? Exatamente. Tiago, como que foi perder o posto de prefeito mais bonito de Ariquemes? Olha, porque Ariquemes teve o Tiago Flores. É você e minha mãe que acha isso. É. Você... Eu e todo mundo que tá assistindo, rapaz. Olha, Bom que ele só perdeu o pulso, mas continua Perdeu o pulso, ele ficou vermelho. Rapaz, eu sou tímido, Ariquemes tem Tiago Flores e aqui nós temos Rodrigues Rosa. Conhece? Ainda não. Tá aqui, ó. O bonito aqui. Ele é seu pai, ele quer vir igual você. Aí, ó. Olha aqui, não, não é parecido? Olha lá. Vou continuar Igualzinho, velho. novo, tá vendo? Ele sai, eu entro. Olha lá. Aqui, ó. Eu queria ter essa barba. Olha lá, aqui, ó, bigodinho fino. É muito parecido, cara. Eu vou perguntar se meu pai não andou aqui pro Rondônia, viu? Vou perguntar. O delegado tá assim, olha lá. Olha. Viu? Igualzinho, velho. Você pegou essa aí, ó? Você viu? Parece que foi combinado. É coisa de higiene isso aí, hein? Isso aí. Eu continuo legado pro senhor. O cabelinho tá Você preto viu? aqui, ó. É. Né? Vocês avaliam quem é o mais bonito aí, coloca nos comentários. Por favor, ó. Por favor. A foto vai ser a foto oficial. Olha lá, A vamos foto lá, oficial. Vamos lá, então. Mas vamos fazer a mesma pose, então, senão vai só que é. Ah, sim, tá, vai lá. Então, tô indo. Ah, aí. Bora lá, 3, 1, 2, 3. Aí. De bola. Depois eu quero o resultado da enquete. Viu? Quero o resultado da enquete. Você avalie. Quem é mais bonito, Tiago Flores? Ou o legado continua? Não, Depois vamos dessa, vamos deixar o depois legado dessa continuar. daí é... Caramba. Mas o rosa é verdade mesmo? Não. Às vezes, né? Porque Thiago Flores Ah, pensou no nome. entendi. Eduardo. É um bom nome artístico. Pegaria fácil o nome, né? É fácil de lembrar. Ô, Tiago, quando eles falaram assim, a gente vai fazer uma brincadeira assim, eu falei, caramba, eu nem conheço direito o cara. Tipo, você nunca conversei contigo pessoal. Eu falei, ele, Matheus. Aí eu fiquei imaginando. Rapaz, mas Com medo, mas Ele é só delegado. tem que só. arriscar. Mas você sabe, Edmar, as pessoas hoje, elas acabam esquecendo que eu sou delegado. Eu acho que a figura do gestor, eu acho que ela está mais inculcada na cabeça das pessoas, pelo menos em Ariquemes, né? Do que de delegado de polícia. Isso te incomoda? Não, muito pelo contrário. Quando Eu sou alguém muito fala grato, eu sou muito grato à função de delegado. Aliás, foi por trabalhar como delegado de polícia que eu consegui ter uma certa notoriedade e ser reconhecido para participar de campanhas eleitorais. Então, eu sou muito grato. Mas hoje em dia, eu me vejo mais também como um agente modificador da realidade alheia, né? Como um político, do que como um agente da lei. Legal. Então, aqui no programa a gente tem um quadro que é chamado Com uma Palavra Responda. Eu vou te fazer só uma pergunta. Com uma palavra? Responda. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Professor universitário ou delegado? Tá. Eu achei que fosse... Você vai participar? Agora você saiu? Ele vai sair. Eu vi que ele saiu. A hora que ele falou que ia sair, agora o bicho vai pegar mesmo, então. Então deixa eu despedir da minha alma gêmea aqui, ó. Mionzinho.
Então tá, vamos lá. Com uma palavra, é só uma pergunta, só porque Certo. a gente tem um quadro aí, a gente convida, né, Matheus? Exatamente. E é várias perguntas, Certo. tá? Só com uma palavra. Tá bom, Então tá bom. não vou estender muito. Não, beleza. Tem outras perguntas aqui que é bastante interessante. Professor universitário ou delegado? Delegado. Eita, o povo do direito aí, ó, Delegado. da faculdade. Que bom, cara. Delegado. Então você se sente realizado como delegado, se for lecionar, beleza. Beleza. É sempre um plus, né? Eu acho que a alegria que eu sempre encontrei foi na carreira policial e todo o resto seria lucro. E essa vivência em sala de aula mais me trazia bem como cidadão mesmo do que qualquer outra coisa. Era um ponto de alegria fora de um dia, aliás, dentro de um dia estressante de trabalho, porque embora eu goste muito da atividade policial, da carreira policial, não deixa de ser extremamente estressante a atividade, né? Você está sempre correndo atrás de pessoas que insistem em infringir as leis. E essas pessoas não têm nada a perder, Então, Esse é o medo, né? Para ela atirar, Para nós, população. né, atirar, efetuar um disparo contra você ou alguém que você ame, não custa. Então é um dia a dia estressante, mas na sala de aula a gente conseguia ter esse respiro, entendeu? Então era mais comum. Eu sempre encarei o lecionar como uma terapia do que qualquer outra coisa. Professores, escutem isso aí, vejam isso, sou professor também. Doutor Rodrigues, o nosso programa anterior foi com um médico, e ele dá aula também, dava aula também, ele é um senhor. E ele estava falando que ama dar aula, é tanto que quando nós convidamos para o programa, nós queríamos falar de alguma patologia, algo parecido. Ele falou, não, vamos falar de leitura. Olha só. E eu achei muito bacana. E ele falava o tempo todo, não, eu sou professor também. E é muito bacana isso. E como que você vê o cenário político de Rondônia, cara? Olha, tá aí uma coisa que tá uma incógnita, né? Quando a gente olha para o cargo de governador, a gente vê que nós temos o governador exercício, que no começo da gestão encontrou alguns problemas que era esperado, porque ele nunca havia sido político, né? Foi o primeiro momento. Então ele ficou muito retrancado, muito isolado, ficando muito em Porto Velho, mas com o passar do mandato, ele começou a se adequando e dançando conforme a música, né? Sabendo da importância que é o governador sair do palácio e visitar realmente os municípios. Então eu vejo que ele melhorou muito, né, do começo da gestão até hoje. Enfrentou uma pandemia, que é algo extremamente sério, está conseguindo manter as finanças do governo com estabilidade, com superávit, pagando tudo em dia. Então eu tenho gostado sim da forma como o governador Marcos Rocha tem tocado a gestão do nosso estado. Agora, para sucedê-lo, nós temos aí algumas incertezas ainda, né? O próprio Cassol, o programa está sendo, né, gravado hoje, dia 8 de março, e está pautado para amanhã no STF uma decisão sobre a situação do Cassol, falando sobre a sua inelegibilidade ou não. É um ator muito importante de uma eleição. Vai mudar o cenário, né? Pode mudar muito o cenário, porque ele é muito bem quisto, principalmente no interior do estado, né? Ele ainda tem um nome muito forte, ele carrega um nome muito forte e o pessoal, muitos têm muita saudade da época que ele era governador. Temos, de outro lado, o Marcos Rogério, um senador que defendeu Bolsonaro de unhas e dentes na CPI do Covid, tem defendido pautas conservadoras, né, importantes, que e refletem o que o nosso estado é. Nosso estado é extremamente conservador, né? Sim, sim. Nós somos defensores da família, das crianças. Aqui o estado ele não tem uma ideologia esquerdista muito acentuada. Eu que tive a oportunidade de morar... Isso, na verdade, foi a política anterior, né? Exato. Nós vimos o cenário a nível aí nacional. Exatamente. Presidentes, senadores. Exatamente. Então eu vejo que o Marcos Rogério hoje, que ainda não se definiu, se ele
se ele anunciar que é candidato, também pode dar uma modificada também no cenário. Não sendo esses 3 atores principais, eu vejo que se esses 2 últimos que eu mencionei não sair, vai haver reeleição com tranquilidade, com absoluta tranquilidade do atual governador. Se os 2 saírem, um dos 2, a disputa já vai ficar bem equilibrada, Exatamente. Para você que está nos assistindo, que não sabe, você aqui de Buritis, o delegado, o ex-gestor aí de Ariquemes, ele também já foi delegado aqui na nossa cidade. Isso. Estamos quase finalizando o nosso programa. Ele vai deixar um recadinho aí para a nossa população, falar um pouquinho como que foi, né, estar aqui em Buritis, como delegado civil, e passar aí suas últimas palavras, faça aí seus finalmente. É uma honra, foi uma honra para nós aqui do programa, para nós da TV, te receber. E pode contar com a gente como programa, como site, estamos à disposição. Bacana. Delegado, professor. Ok, agradeço, né? Primeiro respondendo a pergunta, eu trabalhei aqui em 2006. Tem tempo. E eu tinha cabelo preto, só cabelo preto na época, agora tá igual tudo meu. branco. Igual o seu, todinho pretinho, não tinha um fio. Vou fazer luzes, igual o seu, vou fazer luzes. Aí eu cheguei aqui, eu tinha 26 anos, né, bem novo, e a realidade que a gente tinha naquela época era diferente da de hoje. Buritis naquela época era bem violento, muito roubo a moto, né? Roubo à residência, homicídios. Eu lembro, cara. Eu vim substituir um delegado que era excelente, Dr. Claudio Honor, mas ele saiu daqui ameaçado de morte. E tu é corajoso, tu veio. Não é muita coragem, não. Eu vou. Não foi muita coragem, não, mas tinha que vir. E a missão dada é a missão cumprida, né? E aí eu vim para substituir esse delegado que foi ameaçado de morte. E aqui eu fiquei 11 meses, fui muito bem recebido pela população local, pela comunidade política também. Eu lembro que à época era o Volpe, o prefeito da cidade, os vereadores me acolheram muito bem também, a associação comercial, os empresários em si. Então a gente pôde desempenhar, juntamente com os policiais aqui da delegacia e também dos policiais militares, um trabalho de bastante efetividade, né? Eu costumo dizer que os policiais civis que tinham aqui à época, né, hoje, daquela época não tem mais ninguém aqui, mas foram uma das melhores equipes que eu trabalhei no estado até hoje. Policiais como Chicão, Alziclay, Jack, eram policiais ponta firme mesmo e que deixaram muita saudade a Buritis, porque não tinha hora, virava à noite, enquanto não acabava o serviço eles não entregavam. Então, isso faz muita diferença dentro de uma polícia, né? Não que os atuais não sejam assim, longe disso, não é isso que eu quis dizer. Eu digo que na época eu trabalhei com eles, então eu pude conhecê-los, né? Os que estão aqui, o Lucas sempre faz excelentes referências deles, né? Todos os policiais, os delegados, tem mais um aqui que é o Dr. Leomar, todos têm boas referências e são avalizados pelo chefe, que é o Lucas Torres. Então, foram 11 meses de bastante experiência. Eu morei em hotel à época, né? Eu só me recordo com saudades aqui de Buritis. Foram bons momentos, fiz bons amigos aqui à época, amigos que hoje ainda moram aqui, têm o seu investimento na cidade. E toda vez que eu venho aqui para alguma missão com a polícia, faço questão de visitá-los. E sobre as considerações finais, é só mesmo agradecer pelo convite. Vocês foram muito simpáticos em poder abrir essa oportunidade para mim aqui e agradecer Buritis pela receptividade generosa que tem comigo. Toda vez que eu venho aqui, as pessoas sempre me tratam muito bem, até mais do que eu mereço, porque a nossa missão é servir, né? Seja na delegacia de polícia ou na atividade parlamentar, nós temos a noção de que devemos continuar servindo. Então, a todos vocês de Buritis, né, meu muito obrigado e que tenhamos aí um ano de 2022 muito agitado, mas ao final muito feliz também, tá bom? Forte abraço. É isso daí, vamos terminando por aqui o nosso programa e te parabenizar pela excelente memória.
Além de excelente gestor, foi excelente gestor, excelente profissional aí no cargo de polícia e professor universitário, tem uma mente brilhante. Lembra nomes de pessoas, anos exatos. Caramba, parabéns. Obrigado, obrigado. Até o nosso próximo programa. Valeu. Tchau.